Eu confesso-vos que estamos nesta matéria, depois de ter ouvido o Presidente da Câmara do Porto e o Presidente da Câmara de Famalicão, que já no outro dia debatemos este assunto, e à medida que tenho debatido a matéria aí pelo país, porque eu ouvir o Presidente da Câmara do Porto, eu assino praticamente por baixo tudo o que o meu amigo disse. E, todavia, aceitei 3 competências. Bom, e por isso eu pus aqui o título, e fui quem fui honrosamente, e até por isso gostei muito de o ouvir, honrosamente, não sei como é que se chama, eu não sei bem o meu título, na altura que já acabou, aquilo tinha um prazo de validade, acabou em abril, quando assinámos o Acordo Chapéu. Eu chamo-lhe o Acordo Impulsionador, já lá vamos, para o Governo fazer, como diz o Primeiro-Ministro António Costa, o que ainda não foi feito. É que não estava feito. E o Governo anunciou com pompa e circunstância, é um direito que lhe assiste, como a todos os governos, logo no início, queria recordar isso, que no verão de 2017, não me enganei, 17, tudo estaria feito. A descentralização, assim, mal designada, transferência de competências, estaria feito as eleições das áreas metropolitanas e das CCDRs. Por isso, mesmo para os convictos regionalistas, onde eu me incluo, desde que comecei a trabalhar nestas coisas, desde princípio da década de 80, muito que tenho escrito, e fui veja só, meu caro Rui Moreira, eu comentei isso, eu fui um dos que, eu não sei se alguma vez como político fiz demagogia, não sei se nos é atribuído, é-nos atribuído isso sempre. Pois eu assumo que fiz dos discursos mais demagógicos a quando do referendo sobre a regionalização. Eu era deputado e era coordenador do PSD na Comissão de Poder Local e posso-vos aqui testemunhar que o mapa referendado mudou do fim da manhã para a tarde. Mudou. Por um acordo absurdo, à hora do almoço, com o Partido Comunista, com todo o respeito, para se referendar uma outra região onde houvesse mais poder concentrado. E por isso, como nos lembramos, se na altura o que foi a referendo fossem a 5, nada disto tinha acontecido. Porventura o não teria ganho à época também. Mas serem as 8 ou as 9 que foi, sabe porque é que eu fui até demagogo? Demagogo não, eu fui convicto, mas acho que usei até argumentos algo demagógicos, partilho isto. Uma das regiões referendadas era a Beira Interior. Era os distritos da Guarda e de Castelo Branco. E eu cheguei a dizer, nunca vi 2 pobres juntos ficar ricos. É que os pobres com um rico, às tantas assim, ainda o apanham distraído, ainda lhe podem sacar alguma coisa. 2 pobres juntos ficar ricos. Era um disparate histórico. E por isso eu fui visceralmente contra. Desde então, que a regionalização não venceu por um disparate, enfim, que atrasou muito aquilo pelo qual pugnamos, e já lá vamos, eu também, para que haja outra possibilidade dos portugueses discutirem seriamente este assunto. Seriamente. Aos regionalistas eu aconselho, já me aconselhei a mim próprio, possamos dizer que a defendemos com a garantia absoluta que diminui os custos para o Estado. E nós demonstraremos isso facilmente. Por isso é de uma demagogia barata, acompanho totalmente do que então se disse e que agora. Depois é aquela demagogia que é para arranjar uns taxos para os políticos e tal. É mesmo para quem tem dor de cotovelo. Porque o meu amigo disse, bem, não encontra ninguém a dizer eu sou centralista. Lá, do pessoal que faz opinião. Mas também ainda não ouviu ninguém a dizer eu sou regionalista. E precisamos de os lá ter. Precisamos lá estar. Precisamos lá ir dizer isto. Decidimos, nós, o PSD, com este impulso político, cuja discussão já não temos que a fazer. Uns, mesmo no meu partido, concordam que o PSD devia fazer isto, outros não concordam. E isso é democrático. Uns achavam que o PSD devia dizer este não é o nosso caminho, os senhores, faz favor, sejam lá felizes e façam aquilo que não foi feito e que prometeram que faziam. E outros acharam, entre os quais me incluo, não, ok, este não era o nosso caminho, mas nós vamos dar esse impulso político. Fazer o tal Acordo de Chapéu. E no Acordo de Chapéu está, por isso, este segundo pilar, que está a ser estudado, esperamos nós, que até ao fim da legislatura há um grupo de 7 personalidades, que é coordenada pelo engenheiro João Cravinho, todos conhecemos,
que estão a estudar esta matéria, de modo a que se chegue ao fim da sessão legislativa, ou da legislatura, e se produzam, através de estudos comparativos, com o apoio da OCDE, de universidades, e se diga assim ao país. Eles digam assim ao país. Nós estudámos isto e achamos que o melhor caminho é, e sem tabu, é a regionalização. Ou podem dizer, é um disparate a regionalização. Ou deve ser pelas CIMs, ou pelas áreas metropolitanas, ou as regiões mais as áreas... Enfim, sem limites, a personalidades de reconhecida competência, que lhes é exigido, ou que lhes foi pedido, melhor dizendo, que até ao fim da legislatura nos apresentem isso e depois ninguém é dono daquilo, do que eles produzirem. E quando se formar um novo Parlamento e um novo Governo, ou o Governo faz uma proposta de lei com base nos anteprojetos que eles fizeram, ou a oposição que está gerada no Parlamento faz igual. Ou seja, acho que nós, com este acordo, demos um impulso para, de uma maneira séria, de modo a evitar, damos mesmo, de resto, o exemplo do Infarmed. De resto, foram 7 vezes que foi dito, é verdade, mas sabe qual foi depois a última justificação do Governo para o Infarmed não vir para o Porto? Foi esta comissão. Foi dito pelo Governo, eu estou apenas a citar. O Governo diz, bom, agora que está criada esta comissão é que nos vai dizer tudo, logo agora o Infarmed não vai para o Porto. Que eu acho, enfim, não vou dizer comentários, mas foi exatamente assim. Ou seja, esta comissão serviu para cobrir isto. Mas então, se serviu para isso, então que sirva de facto para trazer para o país uma discussão séria sobre a verdadeira regionalização político-administrativa que eu também defendo e que nós consagramos. E já na altura muitos elementos do Partido Socialista defendiam a história da transferências de competências universais. Nós defendíamos a transferência de competências por negociação. Por negociação. Justamente com o mesmo argumento que o Rui Moreira aqui apresentou, que eu estou de acordo. Eu dava muitas vezes o exemplo por ser BB, mas como estou em Famalicão não vou dizer que era Braga e Barrancos, eu dava muitas vezes este exemplo. Ou Guarda e Manteigas, ou Vila Nova de Famalicão e Baião, não é a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Não são nem no recurso, nem no território, nem nas competências, nem nas capacidades, nem no... Não são. O que nós colocámos no acordo, eu chamava-lhe muitas vezes a tática a tática do quadrado. Isto tem 4 vértices, este acordo, neste primeiro pilar, porque do outro, acho que mais ou menos regionalistas, todos estamos de acordo e temos expectativa, eu tenho, sobre o que vem aí até junho, para podermos livremente, seriamente discutir isto na campanha eleitoral. Mas vamos então a esta outra vez. O que nós dissemos foi, primeiro, uma lei quadro, cujo parecer da Associação Nacional de Municípios, errado, tinha sido já dado um ano antes, por unanimidade. Nós dissemos, isto não pode ser. Porque uma lei quadro não faz transferência nenhuma, é uma lei quadro, muito genérica. Mas é um pilar, é um vértice, perdão. Segundo, uma revisão da Lei das Finanças Locais. Deu mais 100 milhões de euros aos municípios. Revisão da lei, não é uma nova lei. Terceiro, os decretos-leis setoriais das tais competências ou tarefas, como quisermos chamar. Quarto vértice, os envelopes financeiros. A primeira foi cumprida, mal ou bem, foi negociada, votada. A segunda foi cumprida, mal ou bem, eu diria, deixa-me que vos diga, globalmente bem, acho eu, porque no fundo foi mais dinheiro para os municípios. Terceira, mal cumprida, como se diz lá na beira, mal amanhada, porque andamos às pinguinhas. Quarta, não cumprida. Ninguém conhece ainda nenhum envelope. Este processo, além de mal amanhado, neste sentido, às pinguinhas, é pouco ambicioso. Sempre o disse. Na substância da coisa, é pouco ambicioso. Mas ainda de pouca ambição, falta-lhe o quarto vértice. Então o que é que o Governo agora diz? Não há problema. Os senhores, se quiserem aceitar, podem aceitar. Aqueles que nada têm a ver uma coisa com a outra, não têm nada a ver com dinheiro. A isso eu até já respondi, ainda há pouco me mandaram uma mensagem, deve estar aí num jornal, um amigo meu me disse, olha, isto está uma resposta muito romântica, foi a expressão dele, sobre este comentário. Eu disse, mas eu compreendo que muitos colegas meus não aceitem nenhuma transferência, porque querem ver primeiro a floresta para escolher as árvores que mais gostam, ou que lhes dão
ou que lhes dão mais conveniência para melhor resolver os problemas das populações, porque em última instância é isso que está em causa. Compreendo isso muito bem. Foi à luz desse princípio que eu próprio escolhi 3. Todas as outras eu quero ver o resto da floresta, porque me trazem ou encargos diretos ou indiretos e por isso eu não os aceito. O que vem aí então da educação, o que disse, o exemplo que o Presidente da Câmara do Porto disse muito bem, da questão da saúde, diz bem da falta de ambição. Então, se num território do interior ou do litoral quiserem ter o centro de saúde aberto no limite de 24 horas, se o Presidente da Câmara pagar, não tem essa competência. Zelar pela melhor prestação de serviço ao cidadão. É um absurdo. Em junho, dizem-me que nos vamos ter que pronunciar se aceitamos a educação para o ano letivo 2020-2021. Eu até me benzi, e Nosso Senhor sabe que eu me benzi, e eu espero que possam meter juízo, quer dizer, é uma questão de... Eu disse isso ao Ministro dos Estados, não é possível uma coisa dessas. Então, em abril deste ano, vamos nos pronunciar se queremos ou não a competência da educação, porque é 30 dias depois da publicação, vamos pronunciar se queremos para o ano de 19-20. Mas em junho, 2 meses depois, se não gostarmos do envelope, que é o mais natural, pelo que me vai chegando aos ouvidos, 2 meses depois tudo está igual e obrigam-nos a decidir se queremos para o ano letivo 2020-2021. Um verdadeiro disparate. E é por estes pequenos disparates, um deles que o Rui Moreira falou quando foi da lei. Da lei. Como é que eu acho que verdadeiramente eu não quero estar a criticar ninguém, porque eu também quis colaborar e quero colaborar para que as coisas sejam melhores. Como é que um governo podia interpretar uma lei da Assembleia? Nem sequer se leu a lei, porque está lá o artigo 2, número 2 do artigo 40 e tal, a dizer isto só entra em vigor depois consensualizado com a Associação Nacional de Municípios. Bom, até se dizia que esse artigo era inconstitucional, mas eu jurista não sou, isso foi promulgado por um grande constitucionalista e já agora e o nosso grande Presidente da República, é porque a coisa funciona. De modo que não era preciso até 15 anos, mas eles escreveram. Bom, tem havido uma atrapalhada, 2 atrapalhadas, 3 atrapalhadas, 4 atrapalhadas, que claramente põem em causa muitas vezes e desincentiva muitas vezes nós pensarmos que verdadeiramente estamos a falar de transferências de competências ou de tarefas. Até 2021 vamos trabalhar, vamos receber algumas, os que quiserem, de modo a que, durante o ano 2021, possa estar estabilizado um novo quadro de atribuições de competências e, ao lado, um novo quadro, uma lei reformista. Uma lei verdadeiramente reformista, em que os municípios devem ter direito a uma parte dos impostos criados no seu território. E, naturalmente, o Fundo de Coesão e o Fundo de Perequação, para tentar esses equilíbrios, que esteve sempre na gênese da primeira lei das finanças locais. Isto é que é correto fazer-se. E este é o ensinamento da democracia. Ao lado, aqueles que acreditam que o país, bem regionalizado, que pode executar melhor, fazer melhor, planear melhor e alocar melhor o dinheiro ao desenvolvimento das regiões, acho que devemos, aqueles que acreditamos piamente nisto, tenhamos esperança que, resultando deste acordo, a partir de julho nós podemos e devemos, nesta altura, e numa altura em que o país, que é o mais centralista da Europa, quem passa por estes areópagos da Europa percebe bem, nós não vamos negociar os programas operacionais a Bruxelas, mas a maior parte dos países vão lá. Quem lá vai negociar, com todo o respeito, atenção, são as CCDRs, mas não são representantes diretos por eleição, como poderiam ser os verdadeiros governos regionais. Muito obrigado.